Bom dia, senhoras e senhores. Estamos dando início a esta audiência pública convocada por este vereador, Manuel Afonso Lozila. Irei presidi-la de acordo com os artigos 58I e 58J da Resolução 263 de 90, que é o nosso regimento interno, para discussão sobre a instituição da Semana Municipal de Valorização da Vida e Prevenção ao Suicídio, no calendário oficial do município. Em pé todos. Invocando a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Bauru iniciam os trabalhos dessa audiência pública às 9h07. Lembrando que nos termos do parágrafo 2º do artigo 58J do Regimento Interno, iremos encerrar no máximo até às 11h07. Podemos sentar. Estão presentes nesta audiência Milton Puga, do CVV, posto de Bauru, Kelly Silvana Correia, do Conselho Tutelar, representante da SOS Mães, Kedma Castilho de Lima Luna, da Secretaria Municipal de Educação, Antônio Sardinha, da Sardinha Truck Center, Ana Cristina Salles, da SEBS, Rosa da Silva, do CVV, Wagner de Menezes, do CVV, Adriana Puccini, da SEBS, Simone Reis de Souza, da SEBS, do CREA, Vanessa Neves, da SEBS, Rose Maria, da SEBS e Bruno Minori, da Secretaria de Obras. Foram convocados para esta audiência os senhores secretário municipal de saúde, Dr. José Eduardo Fogolin Passos, do bem-estar social, José Carlos Augusto Fernandes, a quem também faço referência, que está presente aqui. Obrigado, Zé Carlos. Foram convidados o senhor prefeito municipal, Clodoaldo Armando Gazeta, todos os demais secretários municipais, o CVV, Centro de Valorização da Vida, Comude Bauru, Conselho Regional de Psicologia da 6ª Região Bauru, Conselho Municipal de Saúde, Centro de Apoio Psicossocial do CAPS 1, Centro de Apoio Psicossocial Infantil CAPS e Ambulatório Municipal de Saúde Mental. Gostaríamos ainda de justificar a ausência do vereador Marcos Antônio de Souza por motivos e compromissos assumidos anteriormente. Também gostaríamos de justificar a ausência do Dr. José Eduardo Fogolin, que está representado pela Diretoria de Divisão de Saúde Mental, a Janice Maria Moreira, e a chefe ambulatorial municipal de saúde mental, a Thaís Helena de Oliveira. Justificamos ainda a ausência do vereador Sérgio Brum e também do vereador José Roberto Martins Segala. Estão presentes também Delmar Batista dos Santos, da Secretaria de Obras, a Janice Maria Moreira Gomes, da Secretaria de Saúde, e a Thaís Helena de Oliveira, da Secretaria de Saúde. Marcelo, você... Eu queria lembrar que a nossa audiência ela é transmitida ao vivo pela TV Câmara, pelos canais do Facebook, do YouTube, e também estará à disposição no nosso repositório de arquivos do YouTube,
E também quem está nos assistindo tem a possibilidade de mandar os seus comentários e as suas perguntas e contribuições para o WhatsApp DDD 14 98 119 55 11. 98 119 55 11. Você que está aí na sua casa, no seu trabalho, assistindo essa audiência pública, pode mandar seus questionamentos que nós receberemos aqui online. Também gostaria de justificar a ausência da vereadora Chiara Ranieri por motivos e compromissos já assumidos anteriormente. Então, nós estamos aqui hoje e cujo objetivo nosso é tratar, e até por solicitação de algumas entidades e de algumas pessoas, da instituição no calendário oficial do município de Bauru, a Semana de Valorização da Vida. O mês de setembro, que a gente vai já encerrando, o pessoal está até cansado do CVV, lá de tanta palestra que foram feitas, eu tenho visto a movimentação, um trabalho bacana de vocês aí, todos os dias fazendo essa conscientização. Então a gente vai encerrando o mês de setembro e a gente gostaria de fazer esse trabalho e essa propositura durante o mês de setembro, que é um mês emblemático no combate ao suicídio e na luta pelo direito à vida e pela vida das pessoas, e então a gente vai fazer essa propositura de lei. Então eu tomo a liberdade até de, inicialmente, antes de abrir a palavra para aqueles que, obviamente, falarão a respeito do tema, de fazer a leitura, que é muito simples, do projeto de lei que nós já desenhamos, preparamos e, como requisito básico é a audiência pública, após a audiência pública nós daremos entrada na Câmara Municipal. Então o projeto de lei, ele diz o seguinte: a Câmara Municipal de Bauru, do Estado de São Paulo, usando suas atribuições, decreta: fica instituído no município de Bauru a Semana Municipal de Valorização da Vida e Prevenção ao Suicídio, a ser comemorada anualmente na semana que compreender o dia 10 de setembro, o Dia Mundial da Saúde Mental e a Prevenção ao Suicídio. O chefe do Poder Executivo adotará na referida semana, em espaços públicos do município, a fita de cor amarela, um símbolo mundial que representa o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, podendo também demais empresas privadas e instituições públicas municipais adotar iluminação e decorações em sua sede, monumentos e logradouros públicos na cor amarela, durante o mês de setembro, mês de prevenção ao suicídio, em especial os de relevante importância e de grande fluxo de pessoas. A Semana Municipal de Valorização da Vida e Prevenção ao Município tem como finalidade promover campanhas publicitárias, institucionais, seminários e palestras que levam à reflexão e à conscientização sobre essa temática com o objetivo de dar valor e dignidade à vida no planeta. Para o desenvolvimento da semana hora criada, o Poder Executivo poderá realizar convênios através da Secretaria Municipal de Saúde e ou Secretaria Municipal de Educação em parceria com entidades sociais envolvidas, faculdades e ou universidades, associações e conselhos representativos da categoria e ainda com outras entidades públicas ou privadas, visando a promoção de cursos, palestras para seus profissionais. Artigo 4º. Institui também a Semana Municipal de Valorização da Vida e Prevenção ao Suicídio, o dia 11 de setembro, como o Dia Mundial de Conscientização, Prevenção e Combate à Depressão, que tem como desígnio trazer à sociedade o tema e esclarecimento sobre a doença, com adoção de práticas que conscientizem toda a população sobre a depressão, a qual tem acometido diversas pessoas pelo mundo todo, causando perda do prazer da vida e, muitas vezes, o pior dos casos, desenvolver pensamentos suicidas. Artigo 5º. As despesas com execução do presente lei ocorrerão por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o rascunho
da legislação que a gente pretende colocar, obviamente, e é para isso que nós estamos aqui, para debater, discutir e aí depois fazer a propositura. E a exposição de motivos que nós trazemos para tanto, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 800 mil pessoas se suicidam por ano em todo o mundo. No Brasil, são quase 12 mil casos por ano. Acreditamos que falta uma política de atenção, com infraestrutura e recursos humanos suficientes para ajudar quem sofre com estresse, depressão, esquizofrenia e transtornos que podem levar ao desejo suicida. Apesar de pouco se falar a respeito, o suicídio é mais comum do que se imagina. Tal assunto já vem sendo muito abordado, tanto que é instituído pela Organização Mundial de Saúde o dia 10 de setembro como o Dia de Valorização da Vida e Prevenção ao Suicídio, com campanhas instituídas mundialmente como Setembro Amarelo. Para a Organização Mundial de Saúde, esse tema precisa deixar de ser tabu. Segundo estatísticas do órgão, tirar a própria vida já é a segunda principal causa de morte em todo o mundo para pessoas entre 15 e 29 anos de idade. Diante do exposto, a criação de uma Semana Municipal de Valorização da Vida e Prevenção ao Suicídio deve ter como um dos objetivos a transmissão de informações sobre o tema. Reduzir o suicídio é um desafio coletivo que precisa ser colocado em debate. Esperamos que este projeto de lei ofereça chances de chegar às pessoas que precisam de ajuda. Chances essas que dependem da visibilidade de campanhas do município com o objetivo de potencializar as ações continuamente exercidas em prol da vida, intensificando-se a divulgação das diretrizes da Semana Municipal de Valorização da Vida e Prevenção do Suicídio. Bom, nós estamos aqui exatamente para discutir esse projeto de lei, falar um pouco desse assunto e, obviamente, se a gente chegar a um consenso geral, né, no final a gente vai protocolizar isso como um projeto de lei. Portanto, eu vou abrir a palavra primeiro àqueles que foram convocados, né, Secretaria do Bem-Estar Social e a Secretaria de Saúde, e depois a gente abre a palavra para o público em geral, e aqueles que quiserem fazer uso da palavra, fique à vontade para já pegar e dar o nome para a Isa aqui para a gente fazer. Então, a Secretaria do Bem-Estar Social, e se quiser, Carlão, fica à vontade para usar aqui a tribuna aqui, viu? Vai daí mesmo? Fica à vontade. Bom dia a todos. Bom dia. Parabenizar o vereador pela essa iniciativa. Eu vejo assim, tudo acontece na sociedade, viu, vereador Manuel Luzila, mas nós precisamos no dia a dia, infelizmente, estar trabalhando alguns temas, porque é como você disse, né? Olha, já é a segunda causa-morte e tal. E eu já trabalhei também nessa questão da área de psiquiatria, né? Fui administrador de um hospital e a gente sabe que, às vezes, nos pés de uma cama, a pessoa consegue o suicídio, tá? Então, dentro de uma família também, às vezes você tem um ente querido ali que é cometido da doença e você não percebe, tá? Então, eu acho que essa conscientização tem que ficar muito marcante, né, em todos os segmentos da sociedade, porque ela existe e é uma doença silenciosa e traiçoeira, tá? Então, eu parabenizo, né, a iniciativa de vocês, as entidades que trabalham nisso, o CVV, que faz isso todos os dias, quer dizer, não é semana, não é mês, não é nada, são todos os dias, 24 horas por dia, né? E fala, não é necessário. Gente, essa demanda, ela é uma demanda, né, infeliz, mas ela existe no dia a dia. E não escolhe hora, não escolhe
dia, não escolhe semana, não escolhe mês. Então, eu acho que a conscientização é o caminho que nós estamos buscando, toda a sociedade brasileira, para nós podermos minimizar essa situação. Eu pedi para a Ana Salles, ela é a secretária substituta, tá? Inclusive, a semana que vem, eu vou sair de férias e eu preciso conferir se realmente ela está apta, né? Eu vou ficar ali pontuando certinho para ver se ela vai ficar como secretária substituta. Ela já é. Na verdade, eu estou brincando porque é uma pessoa muito capacitada e ela vai colocar, enquanto Secretaria do Bem-Estar Social, as nossas atividades no cotidiano da Secretaria e alguma coisa específica também nessa área, tá? Então, por favor, Ana. Carla, a gente agradece. Eu queria destacar, enquanto isso, o papel do CVV, a Kelly Corrêa, que é conselheira tutelar e convive com toda essa situação no dia a dia, e foram os grandes aí impulsionadores, né, do nosso desejo de propor essa legislação. Fica à vontade. Quer falar daqui? Ó, fala daqui, bem, você, aí você consegue apoiar o caderninho e tal, fica tranquilo. Não vai cair. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a iniciativa, vereador, porque realmente é um tema, né, que tem assolado toda a nossa sociedade, né, e eu gostaria de dizer que nós, enquanto política de assistência social, na atuação do nosso trabalho, né, nós trabalhamos diariamente com famílias, com pessoas que convivem com situações de vulnerabilidades, muitas vezes por questões materiais, né, o que é muito colocado, quando se pensa em política de assistência social, se pensa logo a questão da vulnerabilidade material. Mas, na verdade, a gente atua muito além disso, né? A gente atua também com a questão das vulnerabilidades relacionais, né? Essas vulnerabilidades relacionais, elas estão muito ligadas à questão da discriminação, do isolamento, da segregação, né? Do não acesso aos serviços públicos que, muitas vezes, as famílias não têm, né? Discriminação seja por questão racial, de gênero, né? Então, esse é o cotidiano que a gente lida todos os dias. E, diante disso, nós podemos dizer que nós somos especialistas no trato, né, no acompanhamento de famílias que se encontram, de pessoas que se encontram em situação de sofrimento, por diversas razões. E dentro dessa questão da fragilização dos vínculos, ele é para a gente assim, uma vulnerabilidade extremamente importante que a gente tem que dar especial atenção, porque quando a gente rompe vínculos, quando a gente fragiliza essa convivência, quando a gente não permite a questão da convivência familiar e comunitária e não fortalece esses vínculos, é onde surgem as situações de risco, né? A gente lida com diversas faixas etárias, né, os diversos ciclos de vida, seja criança, adolescente, as famílias, né, os adultos, os idosos. E dentro dos nossos serviços, nós procuramos assegurar algumas questões, principalmente a questão desse convívio, né? Dentro da política, nós temos alguns serviços que são executados na rede de proteção social básica, que é o PAIF, que é executado nos CRAS, que vem no fortalecimento desses vínculos e na função protetiva da família. E nós temos também o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Nesse serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, nós trabalhamos as potencialidades que as pessoas têm, né, diante das situações, de que forma que ela pode se posicionar em relação às situações de risco que ela se apresenta. A gente trabalha no sentido mesmo de prevenção dessas situações, né? No município de Bauru, nós atendemos nesse serviço de convivência uma média de 6.200 pessoas, né? Dentro dos CRAS, nós temos uma média de 40.000 famílias referenciadas. Dessas 40.000 famílias referenciadas, se encontram atualmente no município de Bauru em torno de 10.500 famílias na mais extrema pobreza, né? Então,
diante desse cenário que a gente verifica a importância da gente ter espaços de discussão, né, de trazer à tona temas que estão acontecendo. E o que a gente observa em relação aos adolescentes, principalmente, né, ele falou dessa faixa etária dos 14, a partir dos 14 anos, né, a gente percebe o quê? O adolescente, por si só, ele já vive um conflito, né, com ele mesmo, em que ele acha que tudo aquilo que é provisório na vida dele acaba sendo eterno. Então, um problema, né, que para ele parece sem solução, porque é como se aquele momento nunca mais fosse passar, né? Se aquele sofrimento, aquela discriminação, aquela espinha no rosto, a aparência dele, nada daquilo fosse passar. Então, isso traz uma dor muito intensa. Então, a gente não tem noção do sofrimento que as pessoas passam. Então, quando a gente trabalha isso nos nossos serviços, a gente trabalha a questão também assim, das diversidades, né, de aceitar as diferenças, da importância de um ser apoio para o outro, né? A gente não está ali para julgar as questões, né? E muitas vezes a gente vê que as pessoas se colocam nessa situação de julgar. E a gente observa também que, muitas vezes, quando acontece a questão do suicídio, todo mundo se pergunta, né, o que foi que eu fiz ou o que eu não fiz para que isso tenha acontecido, né? Então, a partir daí, é que a gente precisa fortalecer as pessoas enquanto ser humano. A questão do suicídio, ela tem que ficar clara para a gente que ela é multifatorial, né? Não tem um único fator, não é só a questão da saúde, mas é uma questão de toda a sociedade. Então, a gente precisa realmente fortalecer todas as pessoas para que ela se sinta apoiada, né? Seja com um amigo, seja com a família. E, em relação às famílias, a gente chama a atenção também. Quando a gente fala da questão da função protetiva da família, a gente trabalha muito esse prestar atenção nos membros da família, né? Prestar atenção na mudança de comportamento, na mudança, muitas vezes, a pessoa se fecha, né? Ou não está muito aparente, mas ela se distancia do núcleo familiar. Então, são questões que a gente precisa ficar atento, e é onde a gente fortalece, né, as famílias, as crianças, no sentido assim, olha, está com alguma situação, procura ajuda, né? Em algum lugar você vai encontrar um apoio. E nem sempre a questão assim, do suicídio, ele traz uma resolução, né? Parece uma resolução imediata para uma coisa que, na verdade, não tem. Então, eu gostaria de mostrar algumas atividades que nós executamos durante esse mês de setembro, nas unidades de CRAS, em algumas organizações. Nós temos convênio com 27 organizações da sociedade civil que executam um serviço de convivência, né? Então, a gente tem muita parceria com as organizações, e a gente também, durante todo esse mês de setembro, já é algo que faz parte, né, do nosso calendário das atividades de prevenção. Pode passar, são fotos, né? Então, ali são algumas atividades que foram executadas, né, tratando o tema, com as famílias. Então, em diversos territórios de CRAS, no município de Bauru, nós temos 8 territórios de CRAS, tá? Então, foram feitos, né, além de palestras informativas, espaços de discussão, rodas de conversa, nós tivemos painéis que foram confeccionados pelas pessoas, né? Então, é isso, gente. Dentro da política de assistência social, a gente trabalha, em especial, na rede de proteção social básica, a questão mesmo da prevenção dos riscos pessoais e sociais. Tá? Fico à disposição, se tiver alguma pergunta. A gente agradece, Ana, pelo trabalho que já vem sendo realizado, e a gente espera que, com essa lei, a gente possa intensificar os trabalhos, né? Queria colocar a palavra à disposição da Secretaria de Saúde. Bom dia. Eu falo em nome da Divisão de Saúde Mental, da Secretaria Municipal de Saúde. Meu nome é Thaís, eu sou coordenadora do Ambulatório Municipal de Saúde Mental. O ambulatório, apesar da placa ainda estar como ambulatório, a gente atua na lógica de CAPS desde o final de 2015, né? Então, a gente divide território com outro CAPS da Monsenhor Claro,
já há 4 anos. Então, a gente já vem atendendo, né, desde o início, desde 1987, quando teve a criação do primeiro NAPS aqui em Bauru. A saúde mental já atende essa demanda, né, que vem crescendo bastante, né, que é a demanda da ideação de suicídio. Isso é covardia, é loucura, é fraqueza, é falta de Deus, é para chamar a atenção. Tanta gente passando por coisa pior. Pense positivo, levanta a cabeça, deixa disso. Essas são algumas frases comumente ouvidas por pessoas que relatam ou demonstram o desejo de tirar a própria vida. Infelizmente, a sociedade ainda tem muito preconceito com relação à depressão, ao sofrimento emocional, e a temática do suicídio ainda é um tabu. O suicídio é um gesto de sofrimento intenso, desejo de morrer ou de dar fim à própria vida. É uma escolha ou ação que tem graves implicações sociais. Pessoas de todas as idades e classes sociais cometem suicídio. A cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo, totalizando quase 1 milhão de pessoas todos os anos. Estima-se que de 10 a 20 milhões de pessoas tentam suicídio a cada ano. De cada suicídio, de 6 a 10 outras pessoas são diretamente impactadas, sofrendo sérias consequências difíceis de serem reparadas. Vários motivos podem levar alguém ao suicídio. Normalmente, a pessoa tem necessidade de aliviar pressões externas, como cobranças sociais, culpa, remorso, depressão, ansiedade, medo, fracasso, humilhação, etc. Segundo um estudo realizado pela Unicamp, 17% dos brasileiros, em algum momento, pensaram seriamente em dar um fim à própria vida e elaborar um plano para isso. Na maioria das vezes, no entanto, é possível evitar que esses pensamentos suicidas virem realidade. A Organização Mundial da Saúde afirma que, pelo menos 90% dos casos, o suicídio é prevenível. A primeira medida preventiva é a educação. É preciso deixar de ter medo de falar sobre o assunto, derrubar tabus e compartilhar informações ligadas ao tema. Saber quais as principais causas e as formas de ajudar pode ser o primeiro passo para reduzir as taxas de suicídio no Brasil, onde hoje 32 pessoas por dia tiram a própria vida. Algumas pesquisas atuais apontam que o Brasil está na contramão dos índices mundiais, né? Enquanto no mundo o índice de suicídio vem decaindo, no Brasil, nos últimos 3 anos, o índice de suicídio aumentou 24%, né? O que demonstra que as causas sociais e econômicas, né, têm um fator muito importante no aumento da depressão, dos sofrimento emocional e da ideação suicida. A campanha do Setembro Amarelo tem um importante papel na prevenção do suicídio. Com início em 2015, por iniciativa do CVV, do Conselho Federal de Medicina e Associação Brasileira de Psiquiatria, hoje, praticamente em todas as regiões do Brasil, tem adesão à campanha. Em Bauru, a demanda do suicídio sempre foi acolhida na Secretaria Municipal de Saúde, especialmente pelos serviços de urgência e emergência, né, que onde muitas vezes chegam os casos, né, da tentativa em si, e os serviços da Divisão de Saúde Mental, que são os CAPs, nas suas diversas modalidades, né? Bauru tem o CAPS adulto, CAPS infanto-juvenil, CAPS especializado em álcool e drogas e o CAPS álcool e drogas infanto-juvenil. E o ambulatório de saúde mental, que também atua na lógica de CAPS. Somente neste último serviço, né, que no ambulatório de saúde mental, a gente fez uma estatística comparando os meses de junho, julho e agosto de 2017, junho, julho e agosto de 2019, e a gente teve um aumento de aproximadamente 40% das triagens de casos novos, né, no mesmo período, em 3 anos. Então, a gente nota um aumento da procura pelo serviço. Embora algumas pessoas acreditem que falar sobre suicídio pode estimular a sua realização, este é mais um dos muitos mitos relacionados ao tema. A campanha do Setembro Amarelo aumentou a busca por ajuda, melhorou o acesso a pessoas que encontram-se em sofrimento e que antes não tinham coragem ou não sabiam onde buscar apoio. A Secretaria Municipal de Saúde, através da Divisão de Saúde Mental, tem realizado nos últimos anos ações de conscientização e prevenção ao suicídio,
através de atividades educativas com os usuários dos próprios serviços, familiares, além de palestras ou rodas de conversas com equipes e usuários da atenção básica. Em Bauru, as pessoas que passam por sofrimento emocional, com desejo ou planos de tirar a própria vida, podem buscar ajuda nos CAPs, Centros de Atenção Psicossocial, ou no Ambulatório Municipal de Saúde Mental, além do importantíssimo canal do CVV por meio do número 188, gratuitamente, 24 horas por dia. Então, a nossa prática diária, a gente, além do acolhimento, né, desses casos que a gente sempre, ao longo da história da saúde mental, a gente sempre teve um grande número desses casos, especialmente no mês de setembro, a gente tem intensificado as atividades educativas, né, não só com a nossa população, com os nossos usuários, mas também na atenção básica, participando das reuniões de equipe, matriciando as equipes da atenção básica, para multiplicar esse conhecimento, essa conscientização, né? Então, por isso, parabenizo o vereador pela iniciativa, né? Eu acredito que as ações educativas são essenciais para derrubar o tabu do suicídio, né? E conscientizar de que falar sobre o assunto sempre é a melhor opção, né? É só através de falar sobre o que a pessoa está sentindo que ela vai ter possibilidade de buscar ajuda, né? E estamos sempre abertos ao acolhimento e às orientações que forem necessárias nesses casos. Obrigada. Obrigado. A Secretaria de Saúde está com 2 representantes, vai falar também? Não? Então tá ótimo. Aqui nós já temos uma inscrição aqui, eu queria convidar o Milton do CVV para que pudesse fazer uso da palavra. Quem quiser fazer uso da palavra também é só procurar a Isa aqui, fazer inscrição para que a gente possa, na sequência, abrir a palavra. Fique à vontade, Milton. Bom dia, senhoras, bom dia, senhores. O Centro de Valorização da Vida, o CVV, sente-se muito honrado e agradecido por essa oportunidade. E de antemão queremos agradecer o envolvimento e a iniciativa do vereador por tudo que tem nos apoiado, principalmente há tempos atrás, sensibilizou-se e está à procura continuada de viabilizar um espaço para que o CVV possa ampliar a sua atuação. Então, vereador, em nome dos 3.200 voluntários do CVV no país, em nome dos 114 postos distribuídos também no país, a gente agradece a sua iniciativa, porque a prevenção do suicídio, assim como a dengue e as grandes epidemias, não é um papel apenas do CVV, das instituições ligadas à psiquiatria, à psicologia, ao Ministério da Saúde, à Secretaria da Saúde, é um trabalho de todos nós. Porque antes de sermos brasileiros, paulistas ou bauruenses, nós somos familiares, somos gente. Assim como foi dito, quando temos um caso de suicídio no nosso trabalho, na nossa família, no nosso parentesco, a gente, como foi dito aqui, fica aquela sensação quase que continuada de que alguma coisa eu deixei de fazer. Então, antes que isso aconteça, nós temos que dar as mãos e minimizar esse trabalho. O CVV faz isso desde 1962, quando foi criado por um grupo de jovens. Ao terminar um curso, o coordenador do curso trouxe uma folha do Estado de São Paulo, dando índice alarmante dos suicídios na década de 60, a época que nós vivíamos a ditadura, e eles então arregaçaram as mangas e não tinham noção de que esse trabalho ganharia a dimensão que ganhou. Eles não sabiam como fazer, até foram desencorajados a princípio. Vocês não são psicólogos, vocês não são psiquiatras,
Vocês são apenas jovens e vão mexer no vespeiro. Graças a Deus, quando alguém se mobiliza para fazer alguma coisa positiva, diz que o universo conspira. E, obviamente, como a iniciativa era boa, se avolumou. Então, o CVV está desde 1962, exatamente há 57 anos, fazendo esse trabalho continuadamente de prevenção ao suicídio. E em Bauru, o CVV existe desde 1982, e o CVV, como é uma franquia social, aqui em Bauru ele é mantido pelo grupo de apoio, pelo grupo de amigos em prontidão, que é a mantenedora do CVV Bauru. O CVV ele é apolítico, arreligioso, ele é um trabalho humanitário. Então ele é constituído apenas de voluntários que se preparam e doam um pouco do seu tempo para fazer o trabalho de prevenção. Nós temos, como foi dito aqui, e para não ser repetitivo, mas os números são alarmantes. A Organização Mundial da Saúde acredita que, junto à AIDS, às guerras, o suicídio tem matado muito no mundo. E o Ministério da Saúde diz que, a partir do ano que vem, o maior índice de afastamento dos trabalhos vai ser a depressão. Então, isso é alguma coisa que nos toca. E o CVV, a partir de ter comprado essa briga com o Setembro Amarelo, nós, de uma certa forma, estamos avançando no sentido. Nos últimos 4 anos, nós fizemos o trabalho de conscientização. E essa atitude do Manuel Afonso Losilla de instituir uma semana de prevenção ao suicídio nos demonstra que é possível, sim, a gente conseguir contaminar no sentido positivo para que nós abraçamos e nos unamos para que isso se estenda, além do CVV, do CAPS, do CRAS, para onde quer que estejamos. Em função disso, se nesses últimos 4 anos o CVV e a Organização Brasileira de Psicologia e Psiquiatria têm trabalhado a consciência, nesse ano de 2019 nós ganhamos um grande aliado. O CVV e o Unicef se juntaram para que a conscientização ganhe forças, passe de conscientização para mobilização e ação. Então, junto com o Unicef, a USP e a Unicamp, ligado à área de psicologia e de psiquiatria, mais o know-how dos 57 anos do CVV, junto com seus voluntários, fizeram uma série de filmes, na verdade 3 séries. A primeira série de filmes são os filmes de 1 minuto, dirigido aos jovens, porque nesses últimos 10 anos, o número alarmante de crescimento de suicídio de 14 aos 29 anos tem assustado o Ministério da Saúde. E então, a gente sabe que o jovem tem 5.000 seguidores no Facebook, no Instagram, mas na hora que ele tem que falar das dores dele, da opção sexual, do medo, da pressão da escola, como disse a nossa amiga, das insatisfações internas que ele tem na mudança de comportamento, porque a adolescência é uma fase em que ele quer ser adulto, mas e às vezes é considerado como infantil, e às vezes também o contrário. Embora nós tenhamos a rede social que nos colocam e falamos simultaneamente ao vivo com o mundo inteiro, eles não têm às vezes a coragem de revelar coisas que, às vezes, eles têm até medo de falar para si mesmo. Não fala com os pais, com os amigos, eles não têm um amigo confiável. Mesmo na postagem, eles dizem que está tudo bem, está melhor, a pessoa posta onde está comendo, o que está curtindo. Então, na verdade, é uma imagem de fachada. A gente escuta no CVV mesmo. Jovens desesperados porque, às vezes, os pais, os irmãos trabalham para sustentar o seu curso, e o medo deles não passarem na faculdade e frustrar a família e si mesmo, então traz angústias, né? Outros jovens que, por conta
do ganho da vida dos seus pais. Às vezes eles se trancam nos quartos e não tem com quem conversar. Então, esses filmes são 6 filmes de 1 minuto, de jovem para jovem, na linguagem deles, onde é abordado 6 temas cruciais: depressão, bullying, pressão na escola, assédio sexual. São 6 assuntos que atingem direto a eles. Então, são linguagens muito simples para que eles possam multiplicar isso na rede social. Então, a convocação de vocês é que vocês sejam o agente multiplicador desses trabalhos que a Unicef e o CVV fez. Essa primeira série de filmes vocês podem baixar no site do CVV e também no YouTube. Se eu colocar CVV Unicef, vai aparecer todas as séries de filmes que vocês podem baixar. E o que acontece? Esses filmes são gratuitos, podem baixar, não custa nada. E vocês devem, primeiro, conhecê-los e multiplicar, porque todos nós temos irmãos, filhos, primos, parentes. Então, nós devemos multiplicar isso na rede social, porque automaticamente, a gente multiplica tudo, até coisas que não são muito boas. Mas o CVV convoca vocês para que façam isso. A segunda série é para pais e educadores. São filmes um pouco maiores, são videoaulas acompanhados de PDF, para que os pais possam entender e educadores também trabalhar esse assunto dentro de casa, na escola, na comunidade, nas igrejas, nos centros comunitários e no trabalho. E há uma série de orientações, principalmente o que não devemos fazer com relação aos jovens. Coisas tipo assim: o pai tem 2 filhos ou 3 filhos e tem um filho, na verdade, que é menos disposto do que o outro, e o pai, às vezes, utiliza o melhor, o mais adiantado, aquele que já trabalha, aquele que já conquista, sempre o pai pensa que é como estímulo, para o outro, na verdade, acaba socando esse filho na sua angústia maior. Então, tem uma série de instruções para a orientação dos pais e educadores, essa série de filmes. Também devem ser baixados no mesmo esquema, no CVV, www.cvv.org/conheça mais, e também no YouTube. É muito fácil. CVV Unicef, você vai ter toda a série de filmes. E a terceira série de filmes, e aí agora eu acho que é um ganho, porque nós estamos vendo a presença do CAPES, de todas as instituições envolvidas na preocupação com a saúde mental e o bem-estar das pessoas. Essa última série é uma série maravilhosa, porque traz assim como nós podemos fazer facilitadores de trabalho nesse sentido. Essa série é específica para facilitadores. Também são videoaulas acompanhadas de PDFs, onde o líder comunitário, o padre, o pastor, o dirigente espírita, enfim, para qualquer pessoa possa iniciar um trabalho de prevenção de suicídio, e principalmente para aqueles que foram impactados com a perda de um parente ou de um colega, e às vezes não sabe como lidar com o assunto. Então, essa série é para facilitar a implementação desse trabalho. Então, se até agora nós estamos falando da importância de nos conscientizarmos, de tomarmos ciência que é imprescindível que nós falemos abertamente, que nós tiramos debaixo do tapete e traçamos ações para que nós fazemos a prevenção do suicídio, para que nós tenhamos um olhar mais acuidado para aquele que está do nosso lado, porque às vezes a gente olha, mas não enxerga, que são dores silenciosas. Mas a maioria, o Ministério da Saúde tem nos apontado que a maioria das pessoas que cometem o suicídio, elas nos dão sinais. Só que muitas das vezes os sinais não são tão patentes, tão fáceis de ser orientados. Aquele filho que às vezes se tranca no quarto, a gente acha que está seguro, porque está longe das drogas, mas às vezes traz dentro de si uma dor muito grande, um silêncio muito forte. Então, esse olhar atento ao outro, que às vezes diz, um dia isso vai acabar, eu já não aguento mais, são sinais de que essa pessoa está precisando de ajuda. E a discussão sobre a prevenção do suicídio diz que nós não precisamos ser psiquiatras, nem especialistas, nem psicólogos.
nós temos que ter um olhar atento sobre o outro. Esse olhar de perceber de que esse amigo não está legal hoje, mas ontem também ele não estava legal, ele mudou. Então nós temos que aproximar dele, não para dar conselhos, não para trazer soluções, porque nós não temos soluções para ninguém, cada um tem que trabalhar os seus problemas, e os problemas existem para que nós cresçamos. Mas às vezes uma tristeza constante é um sinal patológico de que ele está precisando de ajuda. Então, às vezes, muitas dessas pessoas não têm nem coragem de sair da cama, não têm coragem de tomar uma atitude, e é a hora da gente poder, eu estou com você, vamos marcar junto? Uma visita ao CAPES, ou uma orientação de psicólogo, ou liga para o CVV, enfim, nós podemos fazer alguma coisa. Nós podemos fazer alguma coisa sempre. A omissão é a maior ação negativa que cada um de nós podemos fazer. Então, vereador, a gente fica muito contente de saber que em Bauru o assunto ganhou rosca, para dizer assim, o assunto está crescente. Nós que viemos aí, o CVV há 4, 5 anos atrás, quase fechou em Bauru, nós perdemos sede, perdemos telefone, e estava com um grupo muito reduzido de voluntários, e graças a Deus, nesses últimos 5 anos, nós demos uma alavancagem muito boa, e o CVV de Bauru é uma referência hoje no estado de São Paulo e no país, porque está conseguindo trazer gente para trabalhar, está conseguindo a adesão de pessoas como vereador, de instituições. Nós temos o nosso Setembro Amarelo de uma programação muito intensa, nós tivemos em todas as universidades. Você citou a Chiara, por exemplo, a Chiara fechou o ginásio de esporte, colocou os 22 cursos para debater o dia sobre prevenção do suicídio. Tivemos na Unesp, com 4, toda semana com palestra dirigida aos alunos. Hoje temos a penúltima palestra na Unesp, na USP, na USC, na Anhanguera, na Unip, todas as universidades. Nós estamos fazendo um trabalho muito intenso de discussão sobre isso, trazendo as maiores autoridades do país para tratar do assunto prevenção do suicídio. Junto a esse trabalho, nós estamos no CIPS, grandes empresas, tivemos ontem na CART, escolas municipais, escolas particulares, correios, enfim, é uma enxurrada de palestras, além das convencionais que estão sendo feitas, para que o assunto seja debatido. Mas levando essa novidade da parceria para que o assunto de consciência passe a ser a mobilização e ação. Então, esse conjunto de trabalhos com o Unicef, eu peço que vocês, pelo menos, conheçam e se engajem nesse trabalho, assim como essa oportunidade de se transformar na primeira semana, nessa semana que acontece o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, nós tenhamos a Semana Municipal de Prevenção do Suicídio, nós possamos, já no ano que vem, estarmos unidos, a exemplo de Botucatu, que lá já existe uma rede de proteção à vida. Então, juntou-se, por exemplo, Prefeitura, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, hospitais, a Associação de Psicologia, de Psiquiatria. Então, formou-se uma rede de proteção à vida. Então, lá tem uma prioridade nesse sentido. Lógico, é um modelo para que nós possamos seguir, porque o CVV está fazendo o trabalho que é nossa missão, de trabalhar 24 horas por dia na valorização da vida e na prevenção do suicídio. E isso, a gente sabe que já é uma grande coisa, mas não é tudo. Porque ainda o CVV é muito desconhecido. Embora nós tenhamos 57 anos de Brasil e 37 anos de Bauru, ainda é desconhecido. Nós trouxemos uma palestrante de Cornélio Procópio na semana passada e levamos para comer uma pizza na Augusta Pizzaria. E o pessoal perguntou, que CVC é de vocês? Não, não somos do CVC, nós somos do CVV. E o que é isso? Então, não é vergonha, o CVV teve muito ausente da mídia. No início, na formação do CVV, nós tínhamos uma simpatia muito grande do Augusto César Vanucci, que era diretor-geral da Rede Globo, e, na época, um canal de televisão falava-se com o Brasil inteiro.
e o CVV ficou muito conhecido. E se nós imaginarmos há 5 anos atrás, quando nós tínhamos um número 3222411 e nós fazíamos uma propaganda, por exemplo, gratuita na Rádio 94, na 96, se 10 pessoas ligarem, ele ia ficar esperando, porque nós não tínhamos uma estrutura muito grande. A partir do acidente, que é do incêndio com a Boate Kiss, o Ministério da Saúde se viu numa situação, vamos dizer assim, complicada, porque a demanda foi gigantesca. E iniciou-se uma parceria com o CVV. E o Ministério da Saúde entendeu que para as pessoas desabafarem do seu celular ou de casa, com custo pago, era muito difícil. Então, instituiu um início do 188 gratuito para aquelas pessoas que possam ligar do celular, do fixo, onde quer que esteja, independente de horário. Isso abriu um canal muito grande de atendimento. Então, iniciou-se no Sul, com transbordo, a exceção de ligação, quando havia um excesso de ligação, o transbordo para a Bahia, e foi multiplicando nesses últimos 3 anos. Graças a Deus, em julho do ano passado, nos 23 estados, mais o Distrito Federal, nós formamos uma rede nacional de prevenção ao suicídio. O CVV, então, junto com o apoio do Ministério da Saúde, que possibilitou o 188 gratuito, nos deu uma dimensão muito grande. Então, nós estamos ainda por ser descoberto, porque o 188 ainda não chega a todo mundo, principalmente daqueles que mais precisam. Adolescentes, alunos, esse pessoal que não tem muito acesso à mídia convencional, e ainda a gente não tem uma divulgação muito grande na mídia, embora seja os nossos maiores parceiros, tanto as rádios, televisão, jornais, abrem espaço muito grande para nós, e ainda nós não temos uma demanda muito grande também de voluntários. Qual que é o maior gargalo do CVV hoje? Voluntários. Então, tem horário em que você liga, principalmente o horário depois das 11 da noite, que é onde aumenta a depressão, onde a pessoa se sente mais solitária, e a pessoa, às vezes, ouve você, você está na fila de 50 para ser atendida. Então, você imagina a dificuldade que é. Então, o nosso apelo é que vocês ajudem a multiplicar os voluntários do CVV. É um convite para cada um de nós que possa encontrar 4 horas por semana, que venha fazer o curso do CVV. O CVV ele pratica o curso de seleção de voluntário 3 vezes por ano. Iniciamos agora no comecinho de setembro, mas estamos prevendo para o final de outubro, começo de setembro, mais um curso de seleção de voluntários, para que nós podemos ampliar essa demanda, a fim de podermos atender. E essa parceria em que nos abre agora, junto ao poder público municipal, isso nos dá uma grande alegria de que talvez no ano que vem nós tenhamos mais braços e mais corações e mais ouvidos acolhedores para poder trabalhar essa demanda muito grande. Então, vereador, você que já está na luta da gente para que nós consigamos um espaço para que o CVV possa fazer esse trabalho mais intenso junto à comunidade, porque nós percebemos que o CRAS e o CAPS precisa ampliar as rodas de conversa. Nós temos o CVV Comunidade e nós temos também o Grupo de Apoio ao Sobrevivente de Suicídio. Nós estamos numa casa pequena, no local ainda que o acesso é complicado. Nós estamos brigando para que nós possamos encontrar um lugar e aumentar a nossa demanda de trabalho. Então, fica aí o convite para que vocês conheçam a série da Unicef com o CVV, baixem, multipliquem e iniciem. E também escute e aceite o nosso convite para que seja voluntário do CVV. Então, mais uma vez, vereador, a gratidão em nome de todos os voluntários do CVV por essa iniciativa e pelo apoio constante que tem nos dado. Muito obrigado, Milton. Eu sou testemunha do belo trabalho realizado pelo CVV. Mais uma vez, a minha felicidade em encontrá-los aí nessa luta, etc. E fica aqui o meu reconhecimento, né, tudo e o tempo que vocês investem nisso. E certamente seremos sempre apoiadores disso.
Para dar sequência aqui, eu gostaria de chamar a Kelly Corrêa, do Conselho Tutelar, da SOS Mães, para que possa fazer uso da palavra. Caso alguém mais queira fazer uso da palavra, é só pedir a inscrição à Isa, que a gente já chama. Bom dia a todos. Quero agradecer, né, ao nosso vereador Mané pela oportunidade de estar vindo aqui, para a gente poder estar apresentando todo o trabalho que é feito hoje pelo CVV, e principalmente aí no mês de setembro, né, que é como, né, o pessoal do CVV falou para a gente, é uma luta que a gente vem tentando fazer, e principalmente a gente percebe que o que mais a gente precisa são pessoas engajadas e pessoas que venham a trabalhar como voluntários, que é o que a gente precisa hoje. Lá do Conselho Tutelar, a gente verifica que tem muitas situações, principalmente de adolescentes, a gente vivencia isso diariamente, principalmente quando mães chegam a contar para a gente, ou então a gente mesmo atende adolescentes que lá no Conselho vem a informar algum tipo de sofrimento que ele vem passando. Hoje, nós temos um trabalho que chama SOS Mães. O SOS Mães, que ele vem a ser? É um grupo que nós formamos, tem a parceria com a doutora Maria José Barbosa, ela é psicóloga aqui em Bauru. Tem a Joyce Valenciano, que é uma mãe que ela engajou todo o nosso grupo, onde a gente faz o quê? Nós fazemos reuniões voluntárias, porque todos nós somos voluntários ali dentro. Os encontros, eles acontecem uma vez por mês. São encontros que nós realizamos com as mães, e são mães que estão passando por qual tipo de problema? São mães que vivenciaram dentro da casa algum tipo de situação com os filhos adolescentes, ou eles tentaram, né, algum tipo de ou automutilação, ou eles tentaram suicídio, ou eles estão passando por uma depressão. Por quê? Porque hoje a gente percebe que os nossos adolescentes, eles não conseguem lidar com as frustrações. Os adolescentes hoje em dia não conseguem lidar com o não. O não para eles é dolorido, e a gente não sabe até que ponto que isso ainda consegue machucar eles. O dia que nós sentamos para conversar com o adolescente e perguntamos para ele assim, o quanto que dói para você ser xingado dentro da escola, ele virou para mim e falou assim, olha, dói muito. E nós perguntamos, mas dói muito quanto? De 0 a 10, quanto que é esse sofrimento para você? Ele disse para mim que de 0 a 10 não dava para numerar, então ele disse para mim que era 100. Então, se eu numerei para ele de 0 a 10 e ele falou para mim 100, é porque a dor dele é muito grande. E, às vezes, a gente não sabe compreender, porque para cada um é um sofrimento interno. E o SOS Mães é justamente para isso. Nós fazemos essas reuniões com essas mães. Atualmente, nós fazemos as reuniões, estamos fazendo as reuniões aos sábados, uma vez no mês. As reuniões acontecem ali no Café Delarte, na Avenida Getúlio Vargas, 1846, que eles cederam para nós o espaço para acontecer essas reuniões. As reuniões, toda a reunião a gente coloca um tema para poder ser trabalhado com essas mães. E são temas de orientação mesmo. Como que ela tem que lidar dentro da casa, como que ela vai fazer com os filhos ali. E o que a gente tem percebido, que o nosso engajamento foi primeiramente com as mães, e hoje quem participa das nossas reuniões são as avós, são os avós. Por quê? Porque a mãe ou o pai geralmente estão trabalhando o dia inteiro, e ela não consegue ter tempo para ficar com a criança, com o adolescente, e aí ela manda a avó no lugar, ela manda o tio. Então as nossas reuniões hoje não está sendo somente com as mães, estão sendo com toda a família que está ali, perto da criança e do adolescente. Essas reuniões também, a gente leva que é tudo
através de voluntariado. Nós levamos para elas, a gente faz algumas ações no calçadão, onde a gente entrega esse convitinho que nós damos para as pessoas, com o nosso logotipo do SOS Mães, informando a data das nossas reuniões. Já estamos no 7º encontro e toda vez é um tema diferenciado. A gente consegue levar a psicóloga, o psiquiatra, para estar podendo orientar e sempre estar falando sobre algum assunto. O que, além mais disso, o SOS passou a fazer, como o CVV falou? A gente precisa levar a informação. Às vezes a gente não fica, esperando que as pessoas nos procurem, nós temos que ir até eles. E aí, nesse mês de setembro, o que o SOS Mães fez? Nós fomos às escolas levar as palestras diretamente para os alunos. As escolas entraram em contato com a gente e nós passamos a ir nas escolas levar alguns temas, mais assim, de orientação e informação aos adolescentes. Por quê? Porque o adolescente não quer, às vezes, falar dentro de casa, ele não quer conversar. É aquilo que a gente falou, todo final de reunião que a gente faz, de orientação nas escolas, o que sempre fica? No final da aula, sempre fica 2, 3, que vem fazer alguma pergunta e algum tipo de orientação, que ele vem perguntar para a doutora Maria José. E aí a gente percebe o quanto que a família está distante daquele adolescente. O que a gente percebe também? Que hoje os pais, como o pessoal do CVV falou, nós estamos perdendo os nossos filhos para dentro de casa. Nós estamos perdendo os nossos filhos para dentro dos quartos. Hoje é muito fácil os pais virarem e falar que o filho dele está seguro dentro de casa, lá no computador e no celular. A culpa não é nossa, a culpa não é minha, a culpa não é de vocês. A culpa é do quê? É muita informação na cabeça desses adolescentes e eles não sabem lidar com tudo isso. Hoje, a internet, o celular, isso é uma arma para eles. Por que a gente, em todas as nossas reuniões com os pais, com as mães, a gente frisa muito ficar atento? É ficar atento ao quê? A todo o cuidado que tem que ter com a criança, com o adolescente, em computador, em celular, o que ele está acessando. É isso que a gente passa. Por quê? Porque hoje os adolescentes ficam o tempo todo em celular, em computador, assistindo muita mídia, muita internet. E isso é o quê? Vem aquele imediatismo. A gente está vivendo num tempo que os adolescentes, eles querem tudo no momento deles. Eu lembro quando eu era ainda pequena, eu esperava o ano quase inteiro para a gente ganhar o presente de Natal. Hoje não, os nossos filhos, eles querem presente no Natal, eles querem presente Dia das Crianças, eles querem presente, uma vez por semana eles querem um presente. Eles não sabem lidar com isso, eles não sabem esperar. Eles não sabem, eles querem. E hoje o que a gente percebe é isso, que os adolescentes estão se frustrando, eles não sabem lidar com o não, e os pais dentro de casa também não sabem lidar com isso. E o que acontece? É uma onda de situações que geram muita depressão. Então, eu vim mais para passar para vocês também esse trabalho nosso do SOS Mães. Estamos à disposição, nós temos um telefone de contato também, que, por enquanto, não é igual ao do CVV, nós informamos também o telefone do CVV. Nas nossas palestras, a gente tem usado, sim, os filmes da Unicef, principalmente os vídeos que falam dos adolescentes. Por quê? Porque na hora que a gente passa a palestra e a gente está dando as orientações, a gente percebe que com os filmes da Unicef, que é de adolescente falando para adolescente, eles prestam mais atenção, eles param para ouvir. Olha, se um adolescente está falando comigo que ele está sofrendo com isso, se eu estou ouvindo de um que é bem próximo de mim, ele presta muito mais atenção e ele fica atento, e ele fala, opa, é meu também esse sofrimento. Ele fala isso também. E a gente tem visto que tem dado um bom resultado, mas é aquilo que o CVV falou, nós precisamos de muito mais pessoas, muito mais voluntários para poder trabalhar com isso. Nós fomos
fazer esse trabalho o mês inteiro nas escolas e nós também não tivemos mais agenda, porque nós não temos pessoas suficientes, voluntários suficientes para poder estar indo em todas as escolas que entrarem em contato conosco. Então, ainda tem escola que ficamos de agendar, porque é o que foi falado aqui, o CVV vem trabalhando isso o ano todo, não é somente o mês de setembro. Isso deveria entrar também numa grade curricular da escola, como uma roda de conversa, que é o que precisa ter hoje em dia para esses adolescentes dentro da escola. Por quê? Porque muitos adolescentes, crianças, passam a maior parte do tempo na onde? Na escola. É na escola que eles ficam a maior parte do tempo. Às vezes, o pai só vai ver o filho ou a filha depois das 18 horas. Então, ele vai ter pouco tempo para poder estar conversando e ouvindo, né, os filhos. E os vídeos da Unicef a gente já vem usando também. Gostaria de, né, que o pessoal que ainda não viu entrasse para poder estar utilizando esses vídeos, porque são ótimos mesmos. E os vídeos que são para os pais, a gente utiliza também eles nas nossas reuniões com as mães e com a família. E gostaria, assim, de deixar de coração para vocês essa situação realmente de estar pedindo para que venham mais voluntários, para que entram nessa causa, porque, infelizmente, é uma onda que vem vindo e que não tem, assim, uma possibilidade da gente falar que vai acabar isso daqui 1 ano, 2 anos ou 3 anos. Não, não vai acabar. A gente espera que, com todo esse nosso trabalho, que continue e que venha a diminuir. Né, acabar não vai acabar, mas a gente sabe que diminuir nós possamos fazer isso, mas só que nós precisamos de trabalho voluntário, é como o CVV também falou, né, a gente tem que, e a gente precisa, nós estamos entrando também em parceria com as universidades, para ver o pessoal de psicologia, para poder estar acompanhando a gente, para poder estar pegando muito mais pessoas para poder estar indo nas escolas, passar essas orientações e informações que os adolescentes precisam. E os professores também, e indo nessas escolas a gente percebeu o quê? O quanto que a escola ainda não está preparada para assumir uma demanda grande desse tipo. Teve escolas que no começo nós entramos em contato e que eles ficaram com medo de estar recebendo as nossas palestras, porque eles têm medo do que vem depois. E realmente vem depois alguma coisa, mas nós não podemos ter medo, nós não podemos parar, nós temos que continuar. E tem que continuar com o quê? Com informação. Os nossos adolescentes, as nossas crianças precisam, sim, ser informados do que está acontecendo. E a gente precisa se atentar, sim, ao sofrimento de cada um. Então, fica um convite para vocês, principalmente o pessoal também, que às vezes não estava conhecendo, né? Pessoal lá da prefeitura, mas temos o SOS Mães, a gente tem um site no Facebook, pode estar acessando. No nosso site a gente lança algumas fotos dos lugares onde nós vamos fazer as palestras, os eventos e todo o nossos próximos temas de palestras ou de rodas de conversa. O próximo evento que a gente vai ter agora, a próxima reunião, vai ser lá no sábado, agora em outubro. Vai ser ali embaixo da árvore do Copaíba. A gente vai fazer uma roda de conversa bem bacana com as mães, com os familiares. Vai ser uma roda de conversa diferenciada e é bem legal para a população e para a comunidade também estar sabendo que existe também mais um serviço engajado nisso, e a gente espera que não pare, que continue e que venham muito mais outros voluntários para a gente estar entrando nessa causa com a gente, né? Obrigada, agradeço. Obrigado, Kelly. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Não? Então, gente, eu acho que a gente cumpriu aí o requisito essencial, não havendo nenhuma discordância, né, daquilo que a gente se propõe, do texto que a gente se propõe a apresentar para apreciação e votação dos demais vereadores, a gente vai partir para o encerramento da audiência. Então, nada mais havendo a tratar, essa presidência agradece a presidência de todos
e dá por encerrada a audiência pública às 10h15. Muito obrigado, viu? Um bom dia, bom final de semana a todos.